Jesus, o pão da vida. Você alguma vez já ouviu essa expressão? O próprio Filho de Deus se intitula o pão da vida. E João relata isso em seu livro, é o que nós vamos estudar hoje. Meus queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Muito feliz por estarmos aqui novamente com o nosso devocional. Aliás, é isso que me alimenta espiritualmente e eu espero que você esteja também se alimentando espiritualmente do pão vivo que desceu do céu, Jesus, o Filho, no qual é relatado aqui nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, do início ao fim, ela se fundamenta em Cristo Jesus. Do início ao fim. Porque Ele era, porque Ele é e Ele há de vir. Então, nós temos que ter essa essência em nós. A presença de Cristo é que nos motiva a vivermos espiritualmente para Deus. O nosso devocional hoje está lá no livro de João, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, acione o sininho aí das notificações e fique comigo até o final para a gente orar junto aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração junto. Então, o livro de João, lá no capítulo 6, no versículo 27, aqui Jesus se intitula o pão da vida, o próprio Deus declarando, eu sou o pão da vida. Então Jesus fala assim para os seus discípulos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que para a vida eterna. Quem é o pão da vida eterna? O próprio Jesus. Qual é o seu relacionamento com Cristo? Você está vivendo para o agora ou você está vivendo para a eternidade? E para vivermos a eternidade só há um caminho, no qual Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só o caminho direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos leva a Cristo. Então os discípulos perguntaram a Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Para realizar as obras no qual Ele me comissionou? Ser uma pessoa caridosa, distribuir seu pão à noite, ir para os asilos ajudar os velhinhos, ir para a creche, ajudar em instituições. O que eu tenho que fazer para fazer as obras que Deus quer de mim? Para agradar o coração de Deus, eu tenho que distribuir dinheiro para os pobres. O que eu tenho que fazer? Então Jesus respondeu para os seus discípulos, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou, crer em Cristo Jesus. Essa é a obra de Deus. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele está sentado à direita de Deus Pai, crê que Ele veio em carne, crer que Ele ressuscitou para a salvação da humanidade, então você está realizando a obra de Deus. As obras terrenas são consequências da sua fé em Cristo Jesus. Quando você se torna um cristão verdadeiro, genuíno, que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você está amando a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Quando você começa a amar a si mesmo, você consegue amar o próximo. E quando você tem Cristo no seu coração, as obras dessa vida, ou seja, ajudar instituições de caridade, distribuir cestas básicas, distribuir sopão à noite, isso é uma consequência da ação do Espírito Santo dentro de você. Então, as obras dessa vida são consequências do seu amor a Deus. Mas a obra de Deus, a verdadeira obra, é crer naquele que o enviou. Então, eu posso ser uma pessoa caridosa, eu posso ser uma pessoa que ajuda várias instituições, mas se eu não tiver Cristo como centro da minha vida, eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu não estou agradando o coração de Deus. Eu não estou buscando a minha salvação, porque ela se resume apenas numa pessoa, em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, porque era para eu estar pendurado naquela cruz, e ele se fez maldição no meu lugar. Então Jesus dá essa lição para os discípulos. Se você comer o pão da vida,
Ou seja, se você tiver um relacionamento de intimidade com Jesus e deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você estará fazendo a obra de Deus, no qual Ele te comissionou. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Anunciar o Evangelho de Jesus é ser imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, as pessoas têm que ver Cristo em nós. E a pergunta que eu deixo para você é: as pessoas veem Cristo em você? As pessoas veem o Filho de Deus em você? Porque nós somos morada do Deus vivo. Cristo nos enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos imagem e semelhança de Deus. Então você tem uma obrigação na sua vida, se você realmente crê em Jesus. As pessoas têm que ver Cristo em você, nas suas atitudes, no seu caráter, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. É isso que nós fomos comissionados. Eu quero orar hoje pela sua vida, pela minha vida, pedindo a Deus para que nós sejamos mesmo imagem e semelhança e que o Espírito Santo de Deus nos constranja quando as nossas atitudes forem contrárias à sua vontade. Senhor meu Deus, Pai Santo, o Senhor nos enviou o Espírito Santo do Senhor para nos direcionar, Deus, nos caminhos retos e para sermos realmente imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu peço que nos constranja contra todas as nossas atitudes que venham a manchar o caráter do Senhor, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, Jesus é o pão da vida. Se alimente desse pão, tenha intimidade com Deus, se relacione com Jesus, creia que Ele é o Filho de Deus e você estará realizando as obras de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.